Olha, segundo o Igor Gadelha, do portal Metrópolis, ministros do Supremo Tribunal Federal avaliam, já nos bastidores, que o ato pró-anistia que foi liderado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ontem no Rio de Janeiro foi menor do que o esperado pelos organizadores. Ao longo do domingo, ministros do Supremo compartilharam entre si análises que apontavam um público entre 30 e 35 mil pessoas presentes na praia de Copacabana para esse ato. O cálculo, de acordo com o ministro ouvido sob reserva pela coluna do portal Metrópolis, teria sido feito considerando a distância, a metragem quadrada e uma métrica de 3 pessoas presentes por metro quadrado. O número recebido por ministros do Supremo Tribunal Federal é 10 vezes menor do que o público de 400 mil pessoas calculado pela Polícia Militar. No entanto, maior que os 18.300 calculados por pesquisadores da Universidade de São Paulo. Todos os 3 números, o dos ministros do STF, o da PM do Rio e o da USP, são menores do que a expectativa dos organizadores, que diziam esperar 1 milhão de pessoas e depois 500 mil no ato. Nos bastidores, Pitoli, e aí talvez esse seja o principal ponto dessa reportagem, os ministros do Supremo Tribunal Federal avaliaram que o discurso de Bolsonaro na manifestação foi dos males o menor. A avaliação é que o ex-presidente não radicalizou tanto como em outros atos. Em sua fala, Bolsonaro, como nós vimos aqui na Olivete Brasil, defendeu a anistia para condenados pelo 8 de janeiro, criticou o inquérito do golpe e seu relator, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e disse que não pretende fugir do Brasil, entre outros pontos, né? O ex-presidente também voltou a dizer que teria sido prejudicado nas eleições de 2022, as quais perdeu para Lula. Bolsonaro ainda criticou o atual governo, comparando seus integrantes com seus ex-ministros. Outro ponto importante dessa reportagem: na avaliação de ministros do Supremo Tribunal Federal, a manifestação não terá qualquer efeito no julgamento pela corte de Bolsonaro e de outros acusados de envolvimento do 8 de janeiro e também no inquérito de golpe. Viver na bolha dá nisso, né? Mesmo porque não tem voto. Veja, Olavo, essa engrenagem que a gente percebeu que já está carcomida, já está destruída da Constituição, que estes mesmos não respeitam. Tem ministros do Supremo que hoje, né, talvez a Constituição sirva para fazer peso de porta, na mesa, aquela coisa toda. Ih, vai voar o papel, pega a Constituição ali, para o papel não voar. Enfim, a gente percebeu que essa relação da teoria e da prática da Constituição nos trouxe alguns problemas. Por exemplo, a sabatina dos ministros. Sabatina dos ministros do Supremo feita por senadores que serão julgados posteriormente por esses sabatinados. Aí nós temos a questão do impeachment de ministros do Supremo, que só pode ser pautada por um único homem. Então a gente condena as decisões monocráticas do Supremo, mas temos uma decisão monocrática do Senado com relação às pautas de impeachment. Estou tentando mostrar que essa engrenagem está carcomida. E um dos principais pontos, entendo eu, seja a relação dos indicados para o Supremo Tribunal Federal partirem do presidente da República, como se dá hoje no Brasil, para algo que se dá vitaliciamente. Né? O cara fica ali para sempre. Nós temos mais quantos anos de Alexandre de Moraes ali diante do Supremo Tribunal Federal se não for empichado? Né? O cara vai ter os 75 anos sem estar preocupado se vai ter que se reeleger na próxima eleição, um recall da população, do ponto de vista, será que ele é um bom ministro ou não é? O cara está andando e andando porque ele não depende do eleitorado. Salário ganha até 75 anos, todos os benefícios que nós já sabemos. Enfim, nós temos uma relação que não é legal hoje. Por quê? Porque exatamente promove algo na mesma linha que o João trouxe. Não estamos nem aí para o que vocês estão pensando da gente. Mas, ao mesmo tempo, me chama a atenção a preocupação dos mesmos em analisar as câmeras para saber quantas pessoas tinham. A preocupação para saber se o discurso de Bolsonaro foi mais radical ou menos radical. Ministro do Supremo, que, ao meu ver, tem que ser imparcial, simplesmente focado no que diz a lei, tem que estar preocupado com reação popular, Olavo? 2 pontos relevantíssimos. Agem como se fossem eleitos, mas votam andando e andando para o povo. Não é?
parafraseando você. Esse binômio em relação a votos é extremamente interessante, porque se preocupam com a opinião da população, querem saber, querem influenciar a opinião da população, manifestam seus votos abertamente, não estão nem aí para as regras que orientam e determinam comportamento a magistrados, é uma legislação. Não, mas para quê? Porque não tem quem fiscalize. Não há quem fiscalize um ministro do STF hoje diante perdão o neologismo, mas o capachismo do presidente do Senado e também de todo o Senado, que não colocam pressão. Mas votam a frase final do tal ministro ou ministros consultado por Gadelha. Aliás, é sempre interessante essas fontes, né? Mas vamos lá. Fala assim, isso não vai influenciar no julgamento, dane-se o povo. Ferre-se o povo, fazemos o que queremos, o que nos dá na cabeça. Pitoli bem colocou que semana passada houve uma modificação no entendimento do STF, até uma matéria da Veja interessantíssima, poucas linhas, vale a leitura. Porque o STF agora mudou o entendimento para manter pessoas eleitas sob o manto de julgamento do STF. Está lá na Veja, se você quiser ler. É aquilo que nós já falamos semana passada, é só para manter o cabresto em cima do político. Simplesmente para manter o cabresto em cima dos senadores que calados não pautam impeachment, que calados ferram o sistema de freios e contrapesos desse país. É isso. É o establishment que a gente tanto fala aqui. É o establishment que se retroalimenta, é o governo federal retroalimentando o judiciário e o judiciário respaldando o governo federal, calando o legislativo. E quem é o legislativo? É o representante do povo. É o eleito. Povo, o que em tese deveria manifestar a vontade do povo, calado sobre um cabresto imposto pelo judiciário, que se comporta como se tivesse recebido votos, mas se preocupa como se tivesse recebido votos, mas se comporta nem dando bola para o povo. Agora, só um alerta para aqueles que torceram para o Jacaré no filme do Tarzan ontem, para que tudo desse errado, que não tivesse ninguém, que flopasse, né? Eles preferem, só um alerta, os ministros do Supremo preferem acreditar na USP ao invés de acreditar na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, é isso? É isso. Eles estão me dizendo isso, né? Eles estão me dizendo que preferem acreditar em qualquer coisa menos da Polícia Militar do Estado do Rio. Bom, deixa eu só mostrar um print que nós fizemos ontem por volta de 10 horas da noite, acho que foi isso aí, só para mostrar para os amigos do Supremo Tribunal Federal e demais que torceram para o Jacaré no filme do Tarzan, que só a Auriverde, ontem, conseguiu mais de 1 milhão de pessoas. Então, assim, fiquem tranquilos, né? Pode ter tido dificuldade de acesso, pode ter chegado às 400 mil pessoas, um pouco longe de 1 milhão que nós queríamos em Copacabana. Entretanto, a transmissão da Auriverde Brasil ontem chegou a 1 milhão de visualizações. 1 milhão de pessoas com toda a dificuldade colocada pela plataforma. Com toda a dificuldade colocada pela plataforma Auriverde. Ontem, 1 milhão de pessoas. Então, assim, veja, eu não posso acreditar que seriam ingênuos de pensar que seria uma oportunidade única para aqueles que estavam em Copacabana. É por isso que nós, da Auriverde Brasil, assim como a Oeste, Didi, entre outros, nos mobilizamos para fazer com que a transmissão chegasse mais longe ontem. Para que a gente, através de um canal como este da Auriverde, pudesse chegar a 1 milhão de pessoas. Não sei o que estou dizendo, está aí o número, está printado. Isso aí é o número do YouTube. 1 milhão de pessoas nesse Brasil. Então nós somos hoje, só na Auriverde, 1 milhão de brasileiros que acompanhamos o que aconteceu em Copacabana ontem. Então, ministros, não é pegar o ônibus lá de Quixeramobim e descer para o Rio de Janeiro. É estar em Quixeramobim e assistir a transmissão, entender a mensagem, o que foi dito ali. É isso. Ou vai achar que vai todo mundo para Copacabana e só quem estava ali, como o PT adora fazer, em eventos controlados, só aquele teria acesso ao conteúdo? Não.
Aí entra a Auriverde e demais canais que fizeram a sua parte. Então, só a Auriverde, ontem, 10 da noite, já tinha esse número de mais de 1 milhão de pessoas alcançadas. Pode se somar aos 30, 40, aos 18 mil da USP, aos 400 mil da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e faça as suas contas, Olavo. E lembrando, Pitoli, que nós estamos numa nação empobrecida. O brasileiro está empobrecido por uma sobrecarga de impostos, está empobrecido por uma inflação gigantesca, está empobrecido por ter dificuldade em comprar comida, em comprar o mínimo do seu cafezinho. E muitas vezes não teve dinheiro para o ônibus, para sair, para ir até Copacabana, não teve dinheiro para uma viagem interestadual ou intermunicipal, mas a Auriverde Brasil fez o seu trabalho. 1.500.000, tá bom? Vamos lá? Vamos trabalhar? Somando, né? Mas vamos embora, vamos trabalhar.